Assuntos. Nós vamos tratar dos dois na sequência. Primeiro, começando pela Suécia. Hoje, oficialmente, entrou na OTAN. É o segundo país a se juntar ao Pacto Ocidental desde que Putin comandou a invasão na Ucrânia há 2 anos. Confira. Na capital americana, o primeiro-ministro se dirigiu ao seu país. A Suécia é um lugar mais seguro hoje do que era ontem. A declaração veio logo após a entrega dos documentos de adesão aos Estados Unidos, a última etapa que faltava para a entrada da Suécia na OTAN, aliança sob a qual o ataque a um dos integrantes é considerado um ataque a todos. O temor da Rússia após a invasão da Ucrânia é o que fez o país nórdico abandonar mais de 2 séculos de neutralidade em meio ao período mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Russia will stay a serious threat to the Euro-Atlantic security for the foreseeable future. It was in this light that Sweden applied to join the NATO Defense Alliance, to gain security, but also to provide security. Situado entre o Atlântico e o Mar Báltico, o país nórdico deve contribuir com uma avançada frota de submarinos. É na Suécia também que são produzidos os caças Gripen. Foi a venda de 4 destas aeronaves em fevereiro para a Hungria que selou a entrada do 32º país na OTAN. Até então, o premier húngaro Viktor Orbán, próximo de Vladimir Putin, resistia por quase 2 anos à entrada da Suécia. É o segundo país a aderir à aliança militar desde o início da guerra na Ucrânia. Em abril do ano passado, a Finlândia, com mais de 1.300 quilômetros de fronteira com o território russo, foi aceita. Our NATO alliance, our defensive alliance, is now stronger and larger than it's ever been. Vitélio, para quem gosta de ver mapas e falar de política internacional, o pessoal agora está chamando o Mar Báltico de Lago da OTAN. Todos os países que têm litoral ali são da OTAN, fora, evidentemente, a Rússia. E ali está São Petersburgo. Tem uma fortaleza ali de séculos, Kronstadt. O Báltico sempre foi um lugar hostil para os russos. Ficou pior? Boa noite, William, Lourival, boa noite a todos. William, ficou pior para a Rússia, claro. 92% do Mar Báltico passa a ser território controlado pela OTAN. Tem Kaliningrado, aquele esclave russo ali no Mar Báltico, e tem, como você bem lembrou, o porto que dá acesso a São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, apenas menor que Moscou. O Mar Báltico sempre foi estratégico. Por ali passavam o Nord Stream 1 e 2, os oleodutos para a Europa. Mas não só isso. Esses países, até dezembro de 2021, William, apenas de 20% a 25% deles, da Finlândia e da Suécia, eram favoráveis ao ingresso desses países na OTAN. Foi a agressão da Rússia à Ucrânia que fez esses países aderirem à OTAN. Isso foi repetido por diversas vezes pelos primeiros ministros desses países. É uma imensa derrota política para a Rússia, que queria conter a expansão da OTAN com a guerra na Ucrânia. E, assim, para fazer uma referência histórica com a própria Finlândia, a Finlândia, durante a Segunda Guerra, nas guerras de continuação e do inverno, ela perdeu 11% do território dela para, então, a União Soviética, mas saiu soberana daquela guerra. Ela ficou 78 anos neutra. A Suécia era neutra por 214 anos. A última guerra da Suécia foi em 1814, no contexto das guerras napoleônicas. Esses países, além do que vocês reforçaram da matéria, dos submarinos, do controle das águas, eles têm uma forte força aérea Viking, que é formada com a Noruega, com a Dinamarca, Suécia e Finlândia, que pode proteger o corredor de Suwalki, que daria acesso ali de Belarus para Kaliningrado. Então, é uma derrota política para a Rússia, sim. A Rússia está tendo vitórias estratégicas e táticas no teatro de operações na Ucrânia, mas a guerra é um evento político, como bem lembra Clausewitz, William. A gente sempre tem que se perguntar, obrigado por enquanto, Vitélio, a gente continua na conversa. Lourival, a gente sempre tem que se perguntar que peso real tem a entrada da Suécia, por exemplo, no Pacto Militar Ocidental,
quando a gente vê a situação difícil que a Ucrânia está passando hoje do ponto de vista das operações militares no território dela e da incapacidade até aqui manifestada da Aliança Militar Ocidental, da qual agora faz parte a Suécia, de ajudar a Ucrânia no ritmo e na quantidade necessárias para evitar que os russos, que assumiram a iniciativa no campo de batalha, ampliem a ocupação do território. Eu acho que o peso da entrada da Suécia, assim como foi o da Finlândia, é mais no sentido estratégico e no sentido político que o Vitélio colocou. É uma contenção muito importante, na minha visão, de eventuais intenções do Putin de expandir essa ocupação, o imperialismo russo em direção ao Báltico, que seria o caminho natural, uma vez o Putin consolidando a ocupação da Ucrânia, ou pelo menos de uma parte dela, todos os analistas concordam que ele partiria para o Báltico, porque a Rússia historicamente nunca aceitou a soberania das repúblicas bálticas, né? Isso já desde antes da União Soviética e tal. E são repúblicas frágeis e estrategicamente situadas, né? Teria a Polônia também, mas a Polônia hoje é um país que dificilmente o Putin ousaria invadir, né? Ficaria para um capítulo muito posterior e hoje me parece muito improvável. Mas os bálticos, sim, seria provável. E a Suécia, ela controla o Báltico, né? Ela tem... Desde Pedro Grande. Ela tem submarinos, tem corvetas, tem os aviões, né? Então, e ali acima do Báltico, ali passando para o extremo norte ocidental da Rússia, né, tem a Península de Kola, onde estão 2/3 das forças navais nucleares de segundo ataque, quer dizer, de retaliação a um eventual ataque nuclear da OTAN ou de algum outro adversário, né? Então, 2/3. E ali a Suécia e a Finlândia, essa Península de Kola faz fronteira com a Finlândia, inclusive, né? A Suécia e a Finlândia contém muito, são altamente dissuasivos como participantes da OTAN. Com relação a fornecer ajuda para a Ucrânia e ampliar essa ajuda, eu acho que realmente ainda não existe um projeto estratégico por parte do Ocidente que definisse qual é o objetivo estratégico. Se o objetivo estratégico é realmente derrotar a Rússia, aí precisaria partir desse objetivo e, a partir daí, analisar o que é necessário para derrotar a Rússia. Eu acho que isso não foi feito ainda. Vamos, Vitélio e Lorival, no tempo que nos resta, abordar outra guerra, como a gente tinha anunciado para vocês instantes atrás, Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, daqui a pouco ele faz o tradicional pronunciamento do Estado da União diante do Congresso. Agora, já temos disponibilizado pela Casa Branca o anúncio principal a ser feito nesse discurso logo mais, daqui a instantes. É um plano de construção de um porto, um pier flutuante em Gaza, através do qual seria entregue ajuda humanitária no contexto da guerra de Israel-Hamas. Essa estrutura portuária teria capacidade para receber grandes navios, transportando alimentos, água, medicamentos, abrigos temporários. E diz um alto funcionário do governo americano, levaria semanas a construção de um porto desse tipo. E as forças necessárias para essa missão da construção do porto começam a se deslocar para a costa de Gaza. No caso, Vitélio, o que isto alteraria a postura israelense em Gaza no momento? Nesse momento, nada. Israel fez uma promessa de atacar Rafah, no sul da faixa de Gaza, até o início do Ramadã, que é agora, dia 10 de março. Estamos a poucos dias dessa data. E o Hamas tem jogado contra a probabilidade de Israel fazer isso, porque, primeiro, não teria apoio de ninguém, nem mesmo dos Estados Unidos. Então, seria condenado por toda a comunidade internacional, Israel seria acusado novamente de crimes de guerra, já é acusado de promover deslocamentos forçados, que é um crime de guerra, então a população
foi do norte para o sul, agora teria que ser deslocado novamente para o norte, de proibir o acesso de mantimentos, de assistência humanitária, também é um crime de guerra, e é por isso que os Estados Unidos têm lançado mantimentos por via aérea, agora planejam fazer essa reforma, aparentemente, no porto que já tem em Gaza, seria uma ampliação, alguns estão falando que seria uma estrutura provisória, mas parece que seria no próprio porto que já existe, seria uma restauração da estrutura. E aí tem o questionamento da eficácia de uma incursão terrestre em Rafah, porque existe o questionamento dentro de Israel sobre o quanto isso é eficaz para a retomada de reféns. A maior parte dos reféns foram retomados com negociações. Na verdade, os ataques de Israel à faixa de Gaza, inclusive, vitimaram alguns dos reféns, segundo o Hamas. E o Hamas, por outro lado, William, o que eles alegam? Que eles não querem um cessar-fogo, que por definição é sempre temporário, né? Esse seria de 40 dias. Eles querem o que numa relação entre dois estados seria um armistício, seria algo permanente, que levaria a negociação para a reconstrução de Gaza e para o reconhecimento do Estado palestino, que já é reconhecido por 139 dos 193 países da ONU, mas que não existe de fato, é apenas um observador na ONU. Para existir, precisa resolver a questão fronteiriça, territorial, de convivência com o Estado de Israel, William. Lorival, por último, a gente vê, há dois tipos de intervenção americana ali. Um é do ponto de vista da ajuda militar fornecida a Israel, que precede a guerra do Hamas, mas continua com força. Seria difícil imaginar a operação militar israelense sem toda a ajuda militar direta americana. A outra é esse tipo de interferência agora, que a gente viu anos atrás em outros focos de conflito no Oriente Médio. Vai levar a quê? Eu acho que isso tem um efeito mais político, né? Ontem o Antony Blinken, secretário de Estado, e o Lloyd Austin, secretário de Defesa, se reuniram com Benny Gantz, que é, né, ex-ministro da Defesa, é adversário político do Netanyahu. O encontro foi desautorizado explicitamente pelo Netanyahu, que não permitiu a ida do embaixador israelense em Washington. E o encontro aconteceu envolvendo também o ministro das Relações Exteriores do Catar. Então, com isso, os Estados Unidos realmente desembarcaram politicamente do governo de Benjamin Netanyahu, passaram a falar diretamente com a oposição, basicamente, embora ele esteja no comitê ali extraordinário ali de guerra. Então, quando os Estados Unidos decidem fazer um porto numa área que é controlada por Israel, realmente isso tem um enorme significado político. Lorival Santana, muito obrigado.